Então, gostaria de agradecer imensamente a presença de todos. E para iniciar, eu vou bater uma foto. Então, todo mundo faz uma pose bonita aí, né? Depois não reclamem, para o registro, tá, pessoal? Numa banca à distância, a gente tem que fazer uns registros aqui. Ok, obrigada. É meio estranho bater essas fotos assim. Deixa eu usar aqui. Então, para dar início, tá? Eu vou ler a abertura aqui dos nossos trabalhos. Então, hoje é dia 13 de abril de 2020. Então, às 14 horas, nós vamos iniciar a nossa apresentação da defesa por meio de videoconferência. É a defesa número 11 do ano de 2020, defesa 322 do total de titulados. A candidata, então, é Amabile Gatelli. O título da dissertação é Service Dominant Logic e Inovação em Serviço, uma pesquisa em empresa de serviços em tecnologia da informação. A orientada sou eu, professora Gertrudes Dandolini, professora co-orientadora, professora Neri dos Santos. E temos como tutora a Márcia Aparecida Pri. A banca examinadora, então, é composta por mim, professora Gertrudes como a moderadora, a professora Solange Maria da Silva como membro externa e o professor Alexandre Augusto Bis e a professora Inara como membros internos. Então, agora, como é praxe, eu passo a palavra para a nossa candidata Amabile, para ela fazer a sua defesa, né, para fazer a arguição. Ela terá, então, 30 minutos para fazer a sua apresentação. Desde já eu agradeço. Solange, a gente não está te ouvindo. A Solange está falando alguma coisa, mas a gente não está ouvindo. Deixa eu escrever. Acho que ela saiu novamente. Os demais estão ouvindo? Ok? Sim. Então, que a Solange falou, acho que 1 minuto você vai arrumar alguma coisa, né? Eu vou deixar minha câmera desligada durante a apresentação da Amabile, tá? Na verdade, todos os professores deveriam fazer isso. Isso, todo mundo. Esperar a Solange voltar para a gente, então, iniciar, Amabile, mas a gente vai desligar os nossos sons, tá? Ok. Boa defesa, Amabile. Obrigada, professora. Amabile, pode iniciar. Ok. Obrigada. Obrigada, professora. Antes de iniciar a apresentação, eu quero agradecer aos componentes da banca por terem aceito o convite para avaliar e contribuir com o meu trabalho. Então, eu sou Amabile Gatelli, a professora já fez a introdução, eu vou passar já para o início da apresentação, então. Bom, a nossa agenda é a agenda praxe de apresentação de defesa. Bom, como contextualização do trabalho de pesquisa, nós temos a inovação que vem se apresentando cada vez mais como um motor do crescimento econômico, empresarial e social do mundo todo. Então, com ela, surgem novos produtos, novos processos e serviços, além de novas alternativas para soluções de problemas novos ou de problemas já conhecidos. Algumas das principais características desse contexto de inovação, especialmente da inovação em serviços, é a quebra de barreiras físicas, a comunicação rápida, as facilidades eletrônicas, e essas muito habilitadas também pela inserção da tecnologia, principalmente da tecnologia da informação e comunicação, a globalização, que habilita a possibilidade de atendimento de necessidades e de consumidores independente da distância geográfica, a facilidade do compartilhamento do conhecimento, que serve tanto para quem presta serviços e para quem gera inovação e gera valor, quanto para os consumidores que utilizam dessa facilidade de compartilhamento do conhecimento para aprimorar cada vez mais a sua percepção de valor também.
Então, esse trabalho, ele vai considerar alguns desafios desse contexto de inovação em serviços que foram percebidos e identificados durante a pesquisa. Eles são identificados aqui como mais relevantes e mais recorrentes, porém não se limita a isso, naturalmente o contexto é bastante amplo e bastante complexo. Então, dos desafios principais identificados são a concorrência, o conceito de valor, e a gente vai ver um pouquinho melhor sobre por que isso, o papel dos serviços na entrega de valor real para o consumidor, a velocidade de transformação do mercado e a velocidade com que essas novas necessidades surgem, entre outros desafios. Bom, como definições basilares para essa pesquisa, nós adotamos aqui o conceito de inovação, que é um processo de várias etapas, por meio das quais as organizações transformam ideias em novos ou melhorados produtos, serviços ou processos, com o objetivo de avançar, competir e se diferenciar no mercado de atuação. A inovação em serviço tem uma definição um pouquinho mais específica do Vasconcelos, que nós adotamos para essa pesquisa, sendo a introdução de uma característica ou um conjunto de características, tecnológicas ou não tecnológicas, que propiciem a prestação de um serviço para o usuário final de uma nova maneira ou de uma maneira melhorada. O usuário final deve reconhecer que o conjunto dessas características seja traduzido como benefício e tenha impacto em sua avaliação da prestação de serviços. E o segundo construto do nosso trabalho é a Service Dominant Logic, que aparece como uma estrutura teórica para explicar a criação de valor através da troca entre configurações de atores. A ideia subjacente da SDL é dos humanos que aplicam suas competências na geração de valor que beneficiam outros e em que eles também se beneficiem reciprocamente dos outros. Essa é uma definição de Lustivago, que são dois dos principais autores identificados na literatura que tratam da Service Dominant Logic. Essa figura ela ilustra um pouco melhor o contexto onde acontece a prestação de serviços e a geração de valor. Então, nós temos uma parte da pesquisa que foi realizada fazendo um levantamento, a partir de um levantamento de dados primários, em uma empresa prestadora de serviços de tecnologia da informação, e ela aparece no contexto como uma interface que entrega valor para os clientes, então ela é um mecanismo gerador e de entrega de valor a partir de informações, e ela compõe essas soluções e a entrega de valor a partir de informações que ela recebe dos consumidores, que eles atuam como promotores desses requisitos que vão determinar as soluções necessárias e que também atuam como validadores desse valor entregue a partir desses serviços que carregam consigo os processos de inovação. Para que ela possa fazer essa entrega de valor, essa prestação de serviços, ela também se utiliza de uma rede de parceiros que funcionam aqui como ativos da própria organização, mesmo sendo externos, e que são mecanismos de criação de valor. Ou seja, utilizando o fluxo de informação para a criação de valor que ela obtém dos seus consumidores, ela utiliza a rede de parceiros e os mecanismos de criação de valor, compõe essas soluções e entrega num fluxo potencial de inovação aos consumidores. Bom, o problema então, a velocidade com que essas transformações acontecem, a velocidade com que o mercado se modifica e os processos que compõem a inovação em serviço acontecem, eles dão às organizações prestadoras de serviços uma dinâmica também de velocidade muito grande. E junto com dentro desse contexto, são muitos os desafios e a necessidade dessas organizações de se manterem competitivas. Então, buscando também essa competitividade e a permanência no mercado, elas buscam aprimorar os seus processos, tornando-os mais eficientes e mais eficazes para que a entrega de valor também seja mais efetiva.
Alguns dos desafios, nós falamos um pouquinho à frente, mas alguns dos principais desafios, então, é essa velocidade, a facilidade do compartilhamento e da influência, ou seja, que, para exemplificar, quando um consumidor ele passa por uma experiência não muito positiva, ou mesmo positiva, a rapidez com que ele consegue compartilhar essa experiência e a influência que esse compartilhamento pode exercer sobre outros consumidores ou potenciais consumidores é um desafio que as organizações precisam ter em conta e incluir nas suas estratégias também de abordagem e de prestação de serviços. A diversidade e as particularidades de cada consumidor ou de cada indivíduo também, pela amplitude, pela quantidade, pela velocidade também com que elas se transformam, constitui um outro desafio que compõe esse contexto. E o próprio conceito de valor, que também é individual, ele vem para corroborar esse contexto também de complexidade e de desafios. Então, as organizações, elas buscam compor e melhorar a sua estratégia para que ela seja cada vez mais eficiente e eficaz na busca de resultados na entrega de serviço e, consequentemente, na entrega de valor. A Service Dominant de Conhecimentos, que tem também o objetivo de melhorar essa eficiência de processos e a eficácia na entrega de valor. Ela se apresenta como uma filosofia, ou seja, ela pode ser, ela tem a pretensão de servir como um pano de fundo que oriente ou que baseie a orientação das ações que a organização vai desenvolver no sentido de melhorar os seus processos que compõem o fluxo de inovação em serviços. Então, tendo em vista processos que compõem o fluxo de inovação em serviços. Então, tendo em vista esses conceitos e esse contexto, e também pela identificação de serviços, foi elaborada a seguinte pergunta de pesquisa: quais as contribuições da SDL, da Service Dominant Logic, para a inovação em serviços no contexto de empresas prestadoras de serviços de tecnologia da informação? E para responder a essa pergunta, o objetivo geral é analisar as contribuições da SDL para a inovação em serviços para empresas de serviços em tecnologia da informação e comunicação. Como objetivos específicos, nós temos identificar as premissas da SDL, analisar com base na literatura as contribuições da SDL para a inovação em serviços e, por fim, identificar, por meio de um estudo empírico em empresa de serviços de TI, as contribuições da SDL para a inovação em serviços. Então, a justificativa dessa pesquisa, ela se dá por conta da importância dos serviços para a economia global e pela necessidade identificada de estudos mais específicos sobre as inter-relações que compõem esse tema inovação em serviços e esse contexto de inovação em si. Bom, atendendo o primeiro objetivo específico, nós temos a identificação das premissas da SDL, que são 10, então eu vou ler rapidamente. Aplicação de habilidades e conhecimentos especializados constitui a unidade fundamental de troca, então essa é a primeira premissa da SDL. Transações indiretas mascaram de serviços, conhecimento é a fonte fundamental da vantagem competitiva, todas as economias são economias de serviço, o consumidor é sempre um coprodutor, a empresa pode apenas fazer proposição de valor, uma visão centrada em serviço é orientada para o consumidor e relacional. Organizações existem para integrar e transformar a competência microespecializadas em serviços complexos que são demandados no mercado. E o valor é sempre único e fenomenologicamente determinado pelo beneficiário. Esse quadro, ele busca mostrar de uma forma um pouquinho mais objetiva no que a SDL, ou a Service Dominant Logic, se baseia. Faz aqui uma diferenciação da abordagem feita pela Good Dominant Logic, que é a lógica baseada em bens como a unidade de troca principal. Então, com relação à unidade de troca, a GDL preconiza que os consumidores transacionam por produtos e a SDL preconiza que consumidores trocam de adquirir os benefícios disso. O papel de bens são produtos.
Já na lógica de serviços, os produtos são transmissores do conhecimento arraigado, utilizado na cocriação de valor. O papel dos consumidores, na lógica de produto, o consumidor é receptor dos produtos. Já na lógica de serviço, o consumidor é um elemento de cocriação de serviço. Com relação à determinação e significado de valor, na lógica de bens, o valor é embarcado no produto e determinado pela empresa que o fabrica, que o propõe. Na lógica de serviços, o valor é percebido e determinado pelo próprio consumidor. As organizações, nesse caso, elas podem apenas fazer uma proposição de valor. Com relação à entre a organização e o consumidor, na lógica de bens, o consumidor é um alvo, um target. Na lógica de serviços, o consumidor é um participante ativo nas relações de troca e na cocriação de valor. Com relação à fonte de crescimento econômico, na lógica de bens, a riqueza é obtida por recursos tangíveis e a unidade de referência é o próprio bem. Na lógica de serviços, a riqueza é obtida através de conhecimentos e habilidades especializadas que compõem o serviço. Essa pesquisa, então, adotou os seguintes procedimentos metodológicos como abordagem. Ela é uma pesquisa de natureza qualitativa. Quanto aos objetivos, ela é descritiva. Os meios utilizados é uma coleta de secundários e primários, a partir de entrevista semi-estruturada, documental e observação direta. E quanto à análise, ela é temática. O fluxo de construção do trabalho de pesquisa aconteceu seguindo os seguintes passos. Primeira etapa, uma revisão integrativa, a partir de artigos, teses, dissertações e bases de dados, onde foi identificado o gap de pesquisa. A segunda etapa foi a escolha da organização para a pesquisa de campo. Aqui foi levado em conta dois aspectos principais, que a organização fosse essencialmente de serviços e que ela se apresente no mercado como uma organização inovadora. Terceiro passo foi o levantamento desses dados primários, a partir das entrevistas, documentos e observação direta. Quarta etapa foi a análise temática e a categorização dos temas e análise desses dados. O quinto passo foi a construção dos resultados e discussões. E, por fim, as considerações finais e trabalhos futuros. O delineamento da pesquisa seguiu a metodologia de Brown e Clark, que estabelece 5 etapas subsequentes e com uma construção lógica do trabalho de pesquisa. Bom, a seleção dos entrevistados, ela seguiu uma lógica que garantisse que os dados levantados, eles apresentassem necessariamente aquilo que acontece de fato na organização. Então, foram identificados algumas peças-chave que assumem dentro da organização papéis de liderança e que tenham interface direta com os clientes e, ao mesmo tempo, tenham poder de decisão também nos processos de tomada de decisão no que tange à inovação em serviços e ao processo de inovação como um todo. Então, o primeiro entrevistado número 1, ele assume o cargo de gerente de contratos, responsável pela interface com o cliente para a geração da entrega de serviços em contratos. O entrevistado número 2 é o gerente de serviços, ele responde por todos os gerentes de contrato da organização. O entrevistado número 3 é o gerente de governança, responsável pela governança da organização e pelos temas relacionados também à governança dos clientes. E o entrevistado número 4 é o coordenador de infraestrutura, que é responsável pela gestão dos recursos técnicos, especialistas, todo o time que atua nas entregas de serviço, tanto em projetos quanto em contratos. Bom, a partir do levantamento dos dados, a partir das entrevistas, nós chegamos numa consolidação dessas informações e foi possível identificar alguns elementos, temas que são comuns, tanto ao tema inovação em serviços, quanto ao tema Service Dominant Logic. Todos esses temas, eles apareceram também nas entrevistas realizadas. Então, aqui a gente conseguiu criar uma conexão ou identificar os links entre os dois construtos da pesquisa e também a realidade observada na organização estudada. Esses temas, então, são a geração de valor, a cocriação, a colaboração em rede, as competências,
a interação, a fenomenologia e a inovação. Com relação à geração de valor, em todas as entrevistas, nas 4 entrevistas realizadas, foi possível perceber que a visão dos entrevistados com relação à geração de valor, ela é convergente com a visão apresentada pela SDL. E uma fala para ilustrar isso é de um dos entrevistados. Gerar valor é preconizar as ações que têm relação direta... Gerar valor é priorizar as ações que têm relação direta com o core business do cliente. Com relação à cocriação, também identificamos a mesma correlação entre a visão apresentada pelos entrevistados e a visão apresentada pela SDL com relação à participação ativa do cliente como real e necessária para a construção de valor. Uma fala que ilustra isso: quando iniciamos um contrato de serviços, basicamente sugerimos ao cliente os processos que já temos formatados. Quando o cliente já possui um modelo de governança mais maduro, buscamos ouvir as sugestões e compor um formato que atenda às necessidades. Quando o cliente já possui um modelo de governança mais maduro, buscamos ouvir as sugestões e compor um formato que atenda às necessidades dele. Então, isso mostra como nada vem pronto, é criado ou formatado em conjunto com o cliente a partir da própria visão do cliente e da necessidade do cliente. Com relação à colaboração em rede, é vista pelos entrevistados como um conjunto de processos semi-estruturados ou uma composição de soluções, somando recursos, que também é convergente com a apresentada pela SDL, e uma fala que ilustra isso: o modelo de tomada de decisão para o processo de contratação adotado por um cliente foi adotado para a decisão sobre qual ferramenta de TI utilizar na nossa organização. Então, é um exemplo onde se utiliza de um conhecimento já adotado em outra organização, sem precisar reinventar a roda. Minha tela ficou branca. Com relação à interação, na prática da organização, o processo interativo também ele aparece como o momento da verdade, ou seja, ele é empresa prestadora de serviços e cliente, especialmente com relação à construção de uma relação de confiança com o cliente consumidor. Uma fala que ilustra isso: salvo raras exceções, normalmente o que a gente vai entregar não é o que o cliente entende que contratou. E aí eu tenho que trazer isso para dentro de casa e tratar. Normalmente é isso que acontece, e isso eu tenho que fazer de uma forma cordial, ou seja, muito além do que é entregue, a importância de como é tratado uma divergência, por exemplo, de compreensão ou um alinhamento com a expectativa do cliente. Com relação à fenomenologia, também foi identificado no processo de prestação de serviços e também no processo de inovação. Então, ele aparece como uma composição dos fatores que são variáveis, que são únicos, que são individuais para cada cliente, seja ele uma organização ou um cliente pessoa física. E uma fala que ilustra isso: é imprescindível conhecer a real necessidade do cliente e formatar a solução para atender a necessidade de cada cliente, que é invariavelmente única. E, por fim, a inovação, ela aparece inerente à prestação de serviços, ou seja, todos os entrevistados percebem que a prestação de serviços ela precisa carregar consigo a inovação constante. Então, para eles, fazer melhor o que já vem sendo feito ou simplesmente superar a expectativa pode representar o conceito de inovação na inovação em serviços. E uma fala que ilustra isso: acontece tanta coisa nova, tanta coisa diferente o tempo todo, que fica difícil falar que estamos inovando, porque basta olhar para o lado e ver que alguém está fazendo algo parecido. Então, inovação em serviço é fazer melhor, é entregar para o cliente mais do que o que ele já recebia, é entender cada vez melhor as necessidades que ele possa ter. Por fim, consolidando todos esses elementos, eu trouxe aqui uma ilustração, novamente, o contexto de inovação e o contexto da criação de valor, onde a organização prestadora de serviços ela interage com o consumidor na
proposição e geração de valor, e ela recebe recursos e recebe dados, né, informações que vão ajudá-la retroalimentando esse processo. Então, o consumidor, ele também atua em rede, ele é influenciado por rede, ele participa ativamente, influenciando também a rede, e a organização, ela também atua pelo processo de colaboração em rede, integrando recursos dos dois lados. Então, todos esses elementos, tanto o conhecimento e as competências, a interação, a fenomenologia e a inovação acontecem dentro desse fluxo de geração de valor. Conclusões, então, do trabalho de pesquisa. Foi possível, então, identificar pela SDL esses resultados obtidos pela organização estudada, ou seja, o fato de ela conseguir se manter ativa e competitiva no mercado com a aplicação dessas práticas, corroboram com o enfoque de relevância apresentado pela SDL para os aspectos destacados. Ou seja, tanto a inovação quanto a geração de valor precisam ser tratados dentro de uma abordagem organizacional sistêmica, a partir de uma filosofia que sustenta a cultura organizacional da empresa, prestadora de serviços, e que vai nortear todas as ações integradas que essa empresa desenvolva para o processo de inovação e para que aparece tanto mencionada ou tratada pelos autores que abordam a inovação em serviços, quanto também dos autores que tratam a SDL, especialmente as diretrizes da SDL. E esses mesmos elementos que foram evidenciados, foi possível evidenciar na nossa pesquisa de campo através das entrevistas realizadas. Assim, então, percebe-se que os diversos aspectos abordados de forma mais específica nas premissas se complementam e interagem, compondo uma linha de pensamento, uma perspectiva filosófica sobre o todo, relacionado, nesse caso, a serviços. A aplicação, então, dessas premissas para aprimorar os processos de inovação em serviço, tornando-os mais efetivos. A SDL, então, pode contribuir ativamente para uma maior eficácia dos processos que compõem a inovação em serviços, quando adotada como uma filosofia, como um pano de fundo, para orientar e coordenar essas ações da organização prestadora de serviço. E essas contribuições elas são desdobradas a partir de uma abordagem que pode ser, como nós identificamos pela pesquisa, a partir dos temas geração de valor, cocriação, colaboração, conhecimento, competências e interação, fenomenologia e inovação. E as prestadoras de serviços em tecnologia da informação. Como contribuição, essa dissertação para ciência e sociedade, ela avança o conhecimento sobre a inovação e serviços, especialmente em organizações prestadoras de serviços para a tecnologia da informação. Ela pode servir como base para que outras organizações possam aprimorar os seus processos de inovação, considerando a abordagem da SDL, e ela pode servir também como base para aprimoramento das formas de aplicação, identificar que há uma necessidade de aprofundamento com relação à forma como essas premissas da SDL podem ser aplicadas ao processo de inovação em serviços, que pode incluir, por exemplo, a modelagem e a proposição de um framework que possibilite tornar esses processos de inovação em serviços mais eficientes e eficazes. Outra oportunidade de aprofundamento está na possibilidade de estender o estudo a outras formas de organizações, em outros setores relacionados a serviços que envolvam também organizações inovadoras. E é isso, muito obrigada. Obrigada, Nábio. Levou 29 minutos e 54 segundos. Parabéns pelo teu tempo, deu o recado. Então, agora, para darmos continuidade ao processo da banca, né, como praxe aqui no EGC, eu convido e agradeço a professora Solange por ter aceitado, então, esse nosso convite e estar aqui com a gente nessa tarde de segunda-feira, depois de uma Páscoa em casa, né, para fazer as suas contribuições para o trabalho da MABLE. Professora Solange, muito obrigada. E eu passo a palavra para você.
A gente não está te ouvindo. O João tá ouvindo, João? João? O João também não está ouvindo. João? Eu escuto perfeitamente. É que acho que ela quer um auxílio, professora Solange, né? É que como a gente não consegue ouvi-la. Alguém sabe o número do LED para eu ligar para o João? Eu não sei qual é. Acho que vamos fazer o seguinte. Quem sabe a gente passa então para Inara ou com o professor Bis, enquanto a Solange resolve o problema do áudio. Solange, pode ser? Inara, tá aí? Estou aqui. Eu vou passar a palavra para você. Eu aproveito também para agradecer a tua participação. A segunda banca de hoje, né? Acabou sendo as duas no mesmo dia, mas pelo menos a gente se envolve uma vez só. Então, agradecer por ter aceito o convite e passo a palavra, então, e dar para suas colocações sobre a banca a dissertação da Mably. Tá certo. Obrigada, professora Gertrude, o convite, a confiança de estar aqui na banca com vocês. Gostaria de parabenizar a apresentação da Mably, né? Ela foi direta, objetiva, em 29 minutos, como a professora Gertrudes falou, ela passou aquilo que ela, né, precisava de forma da pesquisa dela. Cumprimento também a Branca, a professora Solange e o professor Alexandre Bis, está com a gente aqui. O professor Alexandre já estava comigo na banca anterior. Muito bom. Oi. Inara, você poderia colocar a tua imagem? Posso? Só um pouquinho. Obrigada. Já estou aí. Então, continuando. Com relação à pesquisa, Mably, algumas contribuições são pequenos ajustes que eu vou passar direto para a professora Gertrudes, que depois ela vê com você, né, essas pequenas questões. Eu gostaria de falar sobre o teu título, né? A minha sugestão, né, ele tem coerência, ele está contextualizado com aquilo que você fez, mas a minha sugestão é de já colocar no título a contribuição do SDL na inovação de serviço. Por quê? Na tua própria pergunta de pesquisa, você já diz que ela contribui. Só que você quer saber, né, em que grau, a aderência que ela tem por meio das premissas que ela tem, o quanto ela contribui, certo? Com relação ao teu objetivo geral, tá? Analisar a aderência e as possíveis contribuições. Eu tiraria as duas palavras, a questão da aderência ou as possíveis contribuições. A aderência no sentido de que você só resgata a aderência depois, você só fala na aderência depois nas suas considerações finais, lá na página 100. Tá e um parágrafo. Se você quiser manter a aderência, daí eu te dou a sugestão, né, que trabalhe um pouco mais no teu referencial teórico, onde você traz os dois quadros. O quadro... Deixa eu ver aqui. O quadro que você traz, né, aquela comparação das características do Gold com... agora, deixa eu ver. O quadro 3 e o quadro 4, achei. Né, as diferenças, a característica da inovação de serviço, e o quadro
4, que você mostra a diferença, pega as características no SD Logic, né, nas 6 perspectivas, e aí, como sugestão, você fazer essa correlação, que daí você vai já apresentar a aderência que existe, se você quiser, né, continuar com a aderência no teu objetivo geral. Tá? Voltando, então, né, os teus objetivos específicos são coerentes e você contempla sem nenhum problema, tanto na literatura quanto, né, depois de onde você faz o seu estudo empírico. Tua justificativa é bem fundamentada. Com relação à aderência, né, tem o quadro de teses e dissertações do EGC. Lá você traz 3 pesquisas e você afirma que essas 3 pesquisas elas trabalham nas 2 temáticas, 2 construtos, que é a inovação de serviço e o SDL lógico. E aí você termina falando, né, que entende-se que essa pesquisa pode servir de complemento àqueles estudos. Mas você só trabalha com Abdala. Eu só identifiquei o Abdala no teu trabalho. Então, eu achei que essa questão da aderência do programa, eu achei que podia ser revisto. Acho que podia trazer aqui, né, no tópico da aderência, aonde que avança a tua pesquisa, né, o que ela dá um plus a mais das pesquisas que estão sendo realizadas, que foram realizadas, desculpa, no EGC, né, e trazer para o teu corpo o que eles te ajudaram, né, o que eles colaboraram, né, para você na sua pesquisa, no seu avanço. Ok. Com relação à revisão da literatura, na figura 2, depois você dá uma verificada no mercado brasileiro em TI, tem um errinho ali na imagem que está 2 vezes 38%. Uma, na verdade, é 27,3% para poder fechar. Tá? Você não precisa, já vou depois passar de 27,3% para poder fechar. Tá? Você não precisa, já vou depois passar. Eu sei que acho que você pegou direto da fonte, mas mesmo assim acho que a fonte já estava com esse equívoco. Nos procedimentos metodológicos, está bem desenhado, parabéns, não deixa dúvida de como foi realizada a sua pesquisa, que isso que é importante. Né? Você mostra para a gente o caminho que você percorreu, né? Tanto na revisão bibliográfica, onde você traz, né, na revisão de literatura, ali as premissas colocadas nos artigos, onde é que você encontrou, né? Você faz essa correlação que é muito interessante e eu acho que só na tua revisão de literatura já dá excelentes artigos de publicação, justamente por essa relação que você faz, tá? A minha sugestão, quando você chega nos resultados, tá? Primeiro, eu acho interessante você resgatar as premissas identificadas no trabalho, no capítulo da revisão da literatura. Porque depois você só fala que as premissas estão lá. Então, você não trouxe ela junto com a tua pesquisa empírica. Você deixou ela lá. Acho que dá para resgatar. Assim como você fez essa relação nos artigos que você encontrou, eu acho que nas entrevistas você pode trazer as premissas que foram identificadas no decorrer da tua entrevista. Abordar a questão da criação e do compartilhamento de conhecimento nos diversos pontos que você traz. Eu acho importante isso, né? Que você traz ali na questão do tópico, por exemplo, na geração de valor, como o SDL ele foi criado no marketing. Qual é a visão do marketing, né? Quando você estimula a necessidade do teu cliente, do teu consumidor, né? Ou você identifica a necessidade e tenta suprir a necessidade, mas com dois viés, com 2 visões. Uma para a satisfação do cliente e ter esse relacionamento, que eu acho que é a base do teu trabalho, mas o outro também é buscar novo nicho de mercado. E você diz isso, né? Você fala que daí você consegue competitividade, você consegue inovação, melhora a tomada de decisão, melhora o processo. Isso tudo por quê? É justamente o ganha-ganha. É o ganha do cliente
né? E o ganha do empresário, certo? Então, só ficou voltado para a relação do cliente. E aí eu acho interessante, quando você traz o tópico de geração de valor, fazer uma subdivisão aí. Trazer o valor para o cliente, que é o foco do teu trabalho, mas não deixar passar, porque você permeia no teu trabalho todo, né? O que também, né, o prestador de serviço, ele ganha com isso? Onde é que ele consegue inovar em relação a isso? Não só em processo, ele pode conseguir com isso novos nichos de mercado. Né? Porque a partir do momento que ele identifica uma necessidade, né, que há essa troca de compartilhamento, conhecimento de um lado, com conhecimento técnico, né, com as competências de cada um, de uma necessidade, você consegue aí achar novos nichos de mercado, inovar o teu serviço e assim como tem esse cliente com essa necessidade, tem outros clientes que possuem a mesma necessidade. Né? Então, aí, eu acho que na tua análise aqui, nos teus resultados, acho que você poderia trazer nessas duas vertentes. Tá? Qual é o valor que você traz ali, né? O valor do cliente, mas qual é o valor também que o empresário, né? Que o prestador de serviço ele tem? Né? Como é que ele gera inovação? Com relação ali no tópico você colocou o tópico de competências, ou coloca competências / conhecimento, ou substitui por competências para ficar de acordo com o desenho que tu nos apresenta lá em cima quando você identifica ali as variáveis. Na análise e discussão, né, eu acho interessante, né, com essa minha fala, claro, são sugestões, depois você vai conversar com a Gertrudes, né, para ver a viabilidade disso, trazer, assim, análise das discussões, trazer quanta contribuição à ciência, eu acho importantíssimo, por isso até a minha sugestão de mudança do título, acho dizendo mais o que foi feito, né? Ela contribui realmente para a inovação de serviço, assim, opa, esse artigo, essa pesquisa da MAB me interessa, e quanto à contribuição para as organizações, tanto para o cliente quanto para o negócio. Fechando aí a tua pesquisa, né? Trabalhando questões que você vem, né, discorrendo, valor para o cliente, inovação em serviço, tomada de decisão, compartilhamento de conhecimento, criação de conhecimento, diferencial competitivo, a questão da própria produtividade, potencial inovador e tantas outras questões que você vai nos deixando ao longo da tua pesquisa. Tá? Entre outros, né? E fechando aqui a minha fala, a minha contribuição com relação à tua pesquisa, lá na página 101, você diz que pode contribuir fortemente. Não, ela contribui fortemente. Você já trouxe lá no início que ela contribui, você provou que ela contribui, então ela não pode, então ela contribui. Eu acho que aqui tu tem que firmar, botar assim, não, eu vi, eu identifiquei, eu vi exatamente como ela contribui, de que forma, né, em que parâmetros ela contribui, então aqui não, ela contribui, não pode contribuir. No mais, agradecer mais uma vez, né, por fazer o convite, por eu poder ler esse trabalho. Gostei muito, parabéns. Pela forma, pela trabalho, gostei muito, parabéns. Pela estrutura do teu trabalho, a forma como você fez as correlações da literatura, né, de uma temática com a outra, é muito interessante, muito rico, né? E no mais, agradeço mais uma vez a professora Gertrudes pelo convite, por estar aqui com a banca, com o professor Bis, com a professora Solange. Parabéns, Magna. É isso que eu tenho para contribuir com a tua pesquisa. Obrigada, professora Gertrudes. Agradeço, Inara. Obrigada pelas tuas considerações. Mabel, gostaria de falar alguma coisa sobre as considerações da Inara, professora Inara? Só agradecer, professora, pelas contribuições. Tomei nota de algumas, a gente está registrando e com certeza vou levá-las em consideração, discutindo aí com a professora na sequência. Muito obrigada. Obrigada também. Inclusive, Inara, o objetivo, a gente estava discutindo, ela fez uma prévia, a gente discutiu essa questão do objetivo, a gente concorda plenamente com as tuas considerações, né? Do objetivo mesmo, nós já tínhamos até discutido essa alteração. Joia. Obrigada, Gertrudes. Obrigada, hein? Então, dando continuidade agora, eu passaria, então, vamos ver, professora Solange.
Professora Solange, está nos ouvindo? Professora Solange? Está conectada? Ela aparece ali, mas agora entrou. Eu não estou... Solange? Eu não... Será que ela não está nos ouvindo? Bom, acho que então... Opa, acho que ela vai estar entrando. Ela respondeu, estou ouvindo. Estou vendo se ela pode entrar para falar, porque a gente não está ouvindo ela. Tentando me comunicar com ela aqui. Professor Bis? Aqui. Eu acho que eu vou passar a palavra para o senhor, então. Sim. Que não estamos conseguindo contato com a Solange. Enquanto você faz essas considerações, eu vou tentar falar com ela pelo WhatsApp. Perfeito. Então, professor Bis, muito obrigado por ter aceito o convite, estar aqui com a gente essa tarde, para fazer as suas considerações sobre a defesa, então, da Amable. Eu passo a palavra, né, para as suas considerações. Obrigada. Muito obrigado, Gertrudes e Neri, pelo convite, e a Amable também. Eu faço as palavras da professora Nienara antes que precedeu, assino embaixo e vou fazer outros complementos, Amable. O trabalho está excelente, mas são mais sugestões para você e depois a Gertrudes e o Neri discutirem. Na questão estrutural, muito bem, é um trabalho muito gostoso de ler, apesar da complexidade que ele é, como a professora Inara mencionou, de você andar de um setor para o outro, né, de uma teoria para outra, mas existem algumas coisas que podem facilitar a leitura para os demais alunos que venham a utilizar a sua dissertação como referência. As figuras, quadros, tabelas, a recomendação que sempre seja colocado em português. E quando tem algumas siglas, que se faça a especificação. Tem uma figura, eu acabei, até hoje de manhã mandei mensagem para o João, eu acabei salvando o documento todo do teu parecer, salvei um outro documento sim hoje de manhã, eu tive que refazer e algumas anotações eu tenho em outras partes que depois eu mando para a Gertrudes. Então tem uma figura, acho que é uma das últimas que você faz, em que apresenta algumas palavras, F, G, L, H, então eles têm um significado, né? Então isso tem que explicar para o leitor. Quando você coloca os quadros, acho que foi o último ou penúltimo quadro, lá depois da metodologia que você faz o comparativo das teorias, você usou uma ordem que foi uma ordem decrescente das publicações. Então tem que definir um padrão, porque tem horas que elas vêm por ordem alfabética, tem horas que elas vêm aleatórias, tem horas que vêm... Então, se você definir um padrão, fica mais fácil para o leitor entender a lógica, né? E, geralmente, se usa a mais... depende de quem está fazendo, né? A mais nova para a mais antiga. Tem outros que resolvem, não, do mais antigo para o mais novo. Mas criar uma lógica fica mais fácil de compreensão. Em relação ao seu resumo, eu sempre recomendo que deixar mais evidente a questão da metodologia implementada. Então, quais foram as etapas que você fez? Que você fala, eu fiz uma busca bibliográfica, mas quais são as principais bases teóricas? Tem lá, tem lá na tua metodologia. Se você fizer um recorte, dá uma enxugada, bota lá no resumo. Quem começar a ler o resumo, que dá aquele interesse em continuar a ler o trabalho, vai entender que você fez uma busca ampla,
Dessa busca ampla, você está usando como balizadores X teorias ou X autores que te ajudaram a construir toda a tua estrutura metodológica e principalmente para fazer as 12 perguntas da entrevista semi-estruturada. E também deixe claro por que foi optado em realizar pesquisa com aquela empresa. Foi uma busca aleatória? Foi por facilidade sua como pesquisadora? Que essa empresa é a melhor do mundo? O que lhe trouxe a escolher essa empresa? E define também, que muitas vezes quem está fazendo pesquisa, quanto tempo ela levou para fazer essa pesquisa, né? Qual foi o tempo que você levou entre construir o teu processo metodológico e chegar a fazer pesquisa? Isso eu sempre destaco isso como importante, porque muitas vezes, principalmente quem está fazendo mestrado, acaba ficando desesperado. Eu não estou conseguindo as respostas, achando que todo mundo vai te responder da noite para o dia. Quando ele lê outros trabalhos que são similares na questão de buscar terceiros para validar a sua proposta, e vai ver ali que se demorou 3, 4 meses, opa, então eu tenho que me organizar o quanto antes, estruturar o quanto antes, porque eu tenho tempo, que pode ser um mês, como posso levar 6 meses, como posso levar 4 meses, como o Amable, estou estudando aqui, né, fez. Né? Então, o trabalho vai seguir como orientação. Quando eu falei da empresa, eu senti também falta lá na introdução, você trabalha bem a questão da inovação, fala do SLD, fala do processo e de repente cai em empresa de serviços de tecnologia. Então, por que caiu ali? Turismo também é serviço, restaurante também é serviço, médico também é serviço, farmácia também é serviço, o atendimento. Então, por que escolheu? Então ficou uma lacuna entre o que você está trabalhando para escolher. Então, acho que 1, 2 parágrafos. Olha, existem vários contextos, serviço, mas optou-se em trabalhar na área de tecnologia. Por quê? Porque Florianópolis é o celeiro, o estado de Santa Catarina é referencial. Por quê? Por que trabalhar ali e não especificamente em outros setores? Houve uma escolha sua. Por quê? Por que trabalhar ali e não especificamente em outros setores? Houve uma escolha sua. E aí também destaco o que a professora Inara mencionou, né, a questão da relação com a engenharia. Objetivos, claro, objetivos sempre são definidos com os seus orientadores. A minha sugestão é que eu particularmente, como já o trabalho já está pronto, gosto de trabalhar com verbos de ação e de resultados, né? Para mim seria muito mais algo similar a descrever os teus resultados, né? Porque indiferente que a tua pergunta está bem estruturada, mas você vai apresentar algum resultado. Ele poderia dizer que não, né? A teoria e na minhas hipóteses dizia que era o lado esquerdo, o resultado do lado direito não invalidou a tua pergunta, o teu trabalho, né? Então acho que dar uma repensada no objetivo geral seria uma possibilidade, não é uma exigência, apenas uma pontuação minha. Marco teórico para mim está fantástico, mas em algumas etapas, vamos pegar o exemplo do item 2.3 como CEPS dominante. Há uma extensão, como a professora mencionou antes do Abdala, do Varg e do Lancha. Tudo bem que isso é uma referência, mas será que só eles escreveram sobre isso? Isso é importante dar uma revisada em algumas partes da tua dissertação, que a vantagem agora é que você vai ter tempo com calma, né? Já defendeu. Então, parece para quem está lendo pela primeira vez, você pegou um único autor e esse é a referência única no mundo, então eu vou só seguir com ele. E o ideal do marco teórico é você trabalhar com diversos autores, alguns trabalhando com pensamentos diferentes, você diz, olha, de tudo que estou apresentando, a minha mestre para essa pesquisa é esse autor ou esses autores que eu vou seguir, né? Então, uma pequena revisão para dar uma brilhantada no seu trabalho. Na metodologia, o que eu senti que eu gosto de destacar, que assim, para mim a referência dos trabalhos são sempre a parte metodológica, que tem que servir de referência para os outros alunos. Quando você fez as suas 12 perguntas lá no que está no apêndice 11, como é que chegaram essas 12 perguntas? Elas têm que estar estruturadas em alguma coisa. Tudo bem que lá você apresentou aquela figura 9, né? Que são os pontos de convergências. Eu vou usar esses dois itens para justificar o que eu vou pedir.
Para cada uma daquelas convergências, você usou, está lá na tua metodologia e muito no teu marco teórico, diversos autores para te dar embasamento. Então, o que você poderia fazer para justificar isso até na metodologia? Como é que você construiu aquelas 12 perguntas? Elas vieram do conceito X, do autor tal, vieram isso aqui, e para responder tais questões. Porque senão parece assim, será que caiu do céu, né, as perguntas? Elas têm que ter um porquê. Interessante também, se você conseguir fazer nesse tempo, e se a Gertrudes e o Miri acharem pertinentes, é fazer uma correlação entre as perguntas. A pergunta 1 e a 2, elas são conjuntas, elas estão conjugadas, né? Uma tem relação com a outra. Se responder A e B, significa tal negócio. Responder C e D, e facilita. Ele assim, ó, o teu trabalho está excelente, então ele tem que ficar muito mais excelente para que quem for pegar como referência entender a lógica de todo o processo. Né? Fez uma busca ampliada dos referenciais, trabalhou bem os conceitos, fez as integrações, está muito bem claro isso lá na metodologia, justificou, e as perguntas estão aqui, elas têm uns porquê, vieram dessas teorias, assim por exemplo. A mesma coisa na figura 9. Quando há convergência, eu não sei quem é que está convergendo com quem, se é a teoria, qual a resposta de qual dos entrevistados. Então, você poderia apontar, olha, isso daqui veio dessa baliza teórica, que ela foi validada na pergunta 12 e 13, que podem ser que têm relações ou previstas ou não previstas, e que você conseguiu chegar a essa aí. Ou seja, para mim, essa é a parte mais importante do seu trabalho, mostrar os porquês. Cada etapa tem um porquê. Por isso você fez a amplitude do marco teórico. Né? No final, fortaleça, novamente, isso tem que ir lá na tua metodologia, quando foi realizada a pesquisa, então a fase 1, que é a questão da pesquisa bibliográfica, todo aquele processo. Ok, quanto tempo você levou? Levei 2 meses? Conhecer quanto? Quando? Quais foram as buscas que você fez? Né? Quais são as principais bases de dados? Quais foram os recortes? Já que você coloca um pouco, mas discorra, ou seja, aproveite esse momento para mostrar todo o processo complexo que é um trabalho bem feito, e não feito nas coxas. Então, você valorize. E o que a gente destaca, porque entrou a primeira turma, nós estamos agora no coronavírus. Vamos fazer conta que amanhã retornaremos às aulas. O aluno que está entrando agora, pouco sabe o que querem realmente da sua dissertação. Alguns também da sua tese. Então, quando ele começa a enxergar que se ele quando conseguir conversar com o seu orientador, o quanto definir os seus papéis, aproveitarem as disciplinas para fazer o marco teórico, ajudar a concepção, ele consegue antecipar um problema que ele vai ter lá na frente. Então, você pode discutir isso. E aí, explore novamente como se deu a escolha da empresa. Aí você pode, essa empresa ela tem o quê? Qual é a característica? Você tem uma foto que você coloca ali, uma figura, que mostra uma citação da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia, de 2019 a figura. Tem lá pequenas e microempresas, médias empresas, grandes empresas. Em qual desses 3 ramos ela se encontra? O que ela desenvolve em tecnologia? É uma empresa que desenvolve software, ou só faz hardware, os dois? É uma empresa que exporta? É uma empresa, o que ela faz? Qual o diferencial dela? Isso, por exemplo, qual é a vantagem de nós trabalharmos isso em empresas de tecnologia? Muitas delas têm uma rotatividade alta de funcionários, né? Porque é um perfil desse setor. E muitas vezes se desenvolve produtos onde um indivíduo está só trabalhando e o conhecimento se foi. Então, todo esse processo é importante para justificar por que se escolheu esse setor. E como isso pode agregar à empresa, qual foi o resultado do seu trabalho. E aí o que eu vejo assim, uma falta, assim, voltar à aderência à engenharia do conhecimento. Ok, o que você está fazendo, o que isso tem aderente na engenharia do conhecimento? É aderente por quê? E lá nos resultados, lá na tua análise final, volta e se destaca, olha, isso aqui eu consegui comprovar que isso está interagindo com a linha de engenharia do conhecimento do programa, por causa disso. No mais, eu vou transcrever isso daqui e mando o seu e-mail para a Gertrudes. Parabéns pelo seu trabalho.
fantástico, leitura muito gostosa, apesar da complexidade do trabalho. Fantástico, leitura muito gostosa, apesar da complexidade do trabalho. E agora estruturar, arrumá-lo e publicar. Parabéns pelo trabalho e para você, Gertrudes, e o professor Neri. Obrigada, professor Mabel. Gostaria de fazer alguma colocação? Não, só agradecer também as contribuições, também igualmente como as colocadas pela professora Inara vão ser levadas em consideração. Fico muito feliz porque o objetivo é realmente cada vez melhorar mais o trabalho, né, apesar de parecer um trabalho infinito, né, de melhoria, mas são pontos bastante importantes, alguns já tinham sido até levantados de alguma forma até pela professora também nesses últimos dias, mas importante o seu ponto de vista, a sua forma de colocar, e realmente tem muita coisa que foi feita e pode de fato ser, concordo totalmente, pode de fato ser mostrado de uma forma um pouquinho mais explícita, né, mais completa, para que dê uma compreensão mais aprofundada de quem lê, de uma forma mais clara, mais objetiva. Perfeito, muito obrigada, professor. Parabéns. Professor Alexandre Luiz, muito obrigado. A gente vai levar em consideração todas as suas sugestões de melhoria, né, que vai dar mais destaque ao trabalho da Mabel. Obrigada. E agora vamos então voltar à professora Solange. Se a professora Solange não está nos ouvindo, professora Solange, senão a gente vai tentar pelo WhatsApp. Eu vou tentar chamá-la aqui. Vamos ver se a gente consegue. Professora Solange, está nos ouvindo? Oi. Não, continua sem o som. Tá, então você fica com, por favor, tu fica. Vou colocar a tua voz aqui. Tá. Eu acho que vai dar. Não... Tá dando uma interferência. Eu acho que não vai dar certo. Tem que desligar o... Alô? Sim. Isso. Vamos ver agora, peraí. Pode falar. Eu vou tirar meu webcam. Só deixa o teu webcam um pouquinho para bater uma foto, por favor. Pronto. Vamos ver se a gente consegue ouvi-la. Ok. Primeiro pedir desculpas. Professora Gertrudes tem que abrir o seu áudio, está fechado. Pode falar agora, Solange, desculpa. Meu áudio estava desligado. Ok. Vocês conseguem ouvir, professora Solange? Eu ouço bem. Sim. Ótimo. Pode continuar, Solange. Tá. Eu vou tentar ser o mais objetiva possível. Agradecer novamente o convite da Mabel e da professora Gertrudes. Vou entrar direto em algumas sugestões. Mas antes gostaria de agradecer só um pouquinho. Gertrudes, eu fui removida
da conferência? Não, aparentemente não está na conferência. A minha aqui deu removida da conferência. Mas agora ficou até melhor. Não estando na conferência, até fica melhor. Ela aqui com as considerações. Mas a tua voz está bem melhor agora. Pode continuar falando, tá? Então, acho que foi por isso. Estava dando eco, por isso que o João deve ter me encerrado. Isso. Okay. Vou tentar ser o mais objetiva possível. Eu acho que, no resumo, Mabel, eu acho que a gente poderia melhorar um pouquinho mais as informações, porque eu só fui descobrir algumas coisas ao longo do trabalho e eu entendo que o resumo é uma informação importante. O que eu acho que faltou aqui? Tu explicares um pouco melhor aqui, sob meu ponto de vista, a problemática que envolve o trabalho, que foi baseada numa revisão sistemática da literatura e trazer essa lacuna teórica aqui para o teu resumo, porque ela não aparece, sob meu ponto de vista, muito bem aqui explicitado. Daí, igual, a contribuição, deixaria mais clara a contribuição do teu trabalho aqui, baseado nesse gap identificado, tá? Da literatura. Aqui não aparece também a menção à revisão integrativa e a revisão sistemática da literatura que tu fazes no teu trabalho. Então, eu incluiria também essa informação aqui. Eu achei, ainda no resumo aqui, o contexto um pouco longo, é só lá na metade do trabalho que tu vai explicar qual é o objetivo do trabalho. Eu sugiro encurtar um pouco aquela discussão do contexto e reforçar, então, mais a questão do problema que, meu ponto de vista, está faltando aqui, tá? Uma outra coisa que eu senti falta, meu ponto de vista, está faltando aqui, tá? Uma outra coisa que eu senti falta aqui no resumo é que não aparece o contexto de serviços de TI. Então, eu acho que ele, inclusive, aparece como uma delimitação do teu trabalho, que não são quaisquer tipos de serviços, são serviços de TI. E aí eu acho importante não só eles aparecerem aqui no resumo, como ser mais bem explicado no teu trabalho por que esses serviços de TI, por que essas empresas foram escolhidas. Sobre as empresas, eu acho que tem que deixar claro, desde sempre, que são duas empresas. Em partes do trabalho isso não fica claro, tu te referes a uma empresa de tecnologia da informação e horas isso está explicitado lá na metodologia, está explicitado que são duas empresas de TI. Então, acho que tem que não só deixar isso mais claro ao longo de todo o trabalho, mas também justificar depois por que a escolha dessas duas empresas. E por que a escolha do setor também, tá? Uma outra coisa que eu acho é que, em alguns momentos, tu falas que tu vais mostrar a contribuição da SD Logic para inovação em serviços, e aí, em outros momentos, tu chamas, ao invés de contribuição, de premissas ou premissas aplicadas, né? E aí, em hora, aparece o objeto teu de análise, que são as empresas de serviço de TI, como acontece lá na pergunta de pesquisa, na questão. Em horas, no objetivo geral, por exemplo, teu não aparece esse objeto de análise, que são as empresas de TI. Eu acho que também é importante, já como isso é uma delimitação do teu trabalho, que isso também apareça, né? E aí, no meu entendimento, ele não aparece nem nos objetivos aqui, no objetivo geral, desculpa, e tampouco no título do teu trabalho. Então, para aqui eu teria duas sugestões, e é claro que eu coloco aí. Eu peço desculpas que eu não consegui escutar todos os comentários anteriores, então não sei se já foi falado isso, eu estava tentando arrumar a questão do áudio. Então, peço desculpas se eu estivesse sendo redundante em relação ao que já foi proposto aí pelos outros membros da banca. Eu acho que então, que essa questão dos serviços de TI poderia aparecer aqui no teu título e no teu objetivo, e eu vou me atrever aqui a fazer uma sugestão, mas é claro, só uma ideia de contribuir, tá? Eu acho que o título
título poderia começar por SD Logic, inovação em serviços, uma pesquisa, empresas de serviço. Não, esse aqui foi o teu título, desculpa. A tua proposta. A minha proposta teria mais a ver com uma outra proposta que eu ia fazer do objetivo. Ao invés de analisar aderência e as possíveis contribuições da SD Logic para inovação em serviços, eu acho que o resultado que tu queres é compreender as relações de troca no processo de cocriação de valor com o cliente para a inovação de serviços de TI, a partir da SD Logic. Então, a SD Logic foi uma lente teórica que tu usaste, mas o que tu querias verificar, na verdade, se havendo aderência ou se há uma aplicação dessas premissas, como que se dão essas relações de troca, né, nesse processo de cocriação de valor com os clientes para a inovação de serviços de TI nessas empresas. Né? Não sei, ela seria uma sugestão de objetivo, e se tu concordares com isso, eu acho que o título poderia ir numa lógica tipo SD Logic e inovação em serviços. Não, desculpa, esse aqui é o teu. Relações de troca no processo de cocriação de valor com o cliente para inovação de serviços de TI a partir da SD Logic. Eu acho que mostraria mais a relevância do teu trabalho do que focar só na questão da contribuição, porque eu acho que tu fazes mais do que mostrar contribuição, tá? Daí os objetivos específicos ali no 2, eu também teria uma sugestão. O B que tu colocas que é analisar com base na revisão da literatura. Eu acho que deveria ser revisão integrativa, que é a metodologia que utilizas. Eu acho que poderia enfatizar isso. E também daí ali onde diz analisar com base na revisão da literatura as contribuições, aí eu gostaria de discutir depois. Tu achas que realmente são só contribuições ou é muito mais do que isso? Que na minha lógica pareceu muito mais do que isso, tá? E aí, no último objetivo, eu pensando nessa lógica de que não são só contribuições, eu fiquei pensando o que mais eu acho que tu fizeste no teu trabalho, né? E aí eu também teria uma sugestão que seria analisar o contexto das interações com os clientes, suas contribuições, as premissas da SD Logic aplicadas para a inovação de duas empresas ou de empresas de serviços de TI. Né? Não precisa ter duas empresas, mas empresas de TI. E aí eu acho que seria mais isso, tem mais um monte de coisa aqui, que daí são coisas bem pontuais, eu vou deixar para depois tu ler com calma e fico à disposição. Eu acho só que o quadro número 8, onde tu apresentas a síntese das características da SD Logic, inovação de serviços, e ali tu apresenta temas e subtemas, eu acho que tu devia valorizar mais esse resultado aqui, né? Ele, de fato, é um resultado da tua revisão integrativa. Eu acho que eles precisavam, esses subtópicos aqui, precisavam ser melhor ressaltados, porque eu acho que eles são resultados dessa primeira etapa que tu bem comentas, que é a parte que surgiu da literatura, né? E aí, ainda sobre esses resultados da literatura, lá na página 89, na figura 9, eu senti falta nessa figura do conhecimento, porque quando tu vai se inscrever na página 100, análise de instruções dos dados, o conhecimento aparece como um construto confirmado pelos entrevistados. Então, não entendi por que na figura anterior ali ficou sem na figura sem a anterior ali ficou sem na figura sem esse construto ali, conhecimento. Tá? Veio da literatura e aqui não se confirmou nessa figura, mas na descrição tu detalhas isso. E aí, já seria a última colocação minha, já tem a ver com um roteiro de entrevista. Lá tu enfatizas muito que se trata de uma
próximo às questões, eu gostaria de entender um pouco melhor as relações dessas questões aqui que tu fizeste em campo com as premissas identificadas, e aí me deixou em dúvida se, como tu disseste, tu fizeste uma pesquisa indutiva, se esses construtos, eles surgiram, esse olhar na prática, ela também foi influenciado pela busca da literatura, ou elas emergiram simplesmente em campo, e aí depois tu foste tentar validar com a teoria? Não ficou muito claro para mim, né? Eu sei que todas elas tu falas que foram aplicadas, foram identificadas, aplicadas na empresa, mas daí eu fiquei meio confusa, né? Se ela é uma pesquisa só indutiva ou dedutiva também, se aquelas construtos da teoria serviram para essa análise em campo. Eu acho que seria isso. De novo, pedir mil desculpas pelo acontecido. Eu tentei em 2 computadores diferentes da minha casa e não sei por que eu habilitei o áudio aqui, não sei por que não apareceu para vocês. Mil desculpas. Eu agora vou entrar, Gertrudes, porque como eu consigo visualizar vocês, consigo escutar, então eu vou só entrar de novo na sala, peço que vocês me liberem para eu ver o que a Mabel teria para responder. Eu gostaria de escutar um pouquinho ela sobre essa questão dos objetivos e a questão de premissas ou contribuições, enfim. Gostaria de escutar um pouquinho vocês. Eu vou entrar na sala, então, para dar continuidade. Tudo bem, Gertrudes? Tá certo, obrigada, Solange. Tenta entrar aí, então. Vou tentar falar com o João aqui. Vou te mandar por WhatsApp, tá? Ou eu mando ali no grupo as considerações, o que tu achas melhor? Pode ser no WhatsApp, eu acho que é melhor. No WhatsApp. Isso, qualquer coisa eu leio aqui, tá bom? Tá. Eu vou entrar na sala, então, tá? Tá. Pessoal, vocês conseguiram ouvir? Sim. Perfeitamente. Tranquilo? Sim, eu ouvi bem. Uhum. Eu não sei, vou esperar ela entrar, né? O João escreveu alguma coisa aqui que eu não entendi se ele estava falando da forma como a gente fez a condução da Solange, se foi possível, tá valendo o que foi feito. João, podemos ter um feedback? Não, é que como ela estava conectada, o áudio ficava entrando de novo, por isso que causava o problema. Daí eu tive que tirar ela. É só Tá. Foi só isso. Tá. O áudio dela pelo WhatsApp funcionou bem. Então tá. Então, você poderia liberá-la? Ela está liberada, que já está entrando. Solange, estás aí? Vamos esperar para daí você responder para ela, então, Solange, Mabel, as considerações, as sugestões da Solange. Uhum. Solange, está presente? Ela saiu. Esperar mais um pouquinho, ver se ela consegue voltar. Ela Solange, você ouve? Ô, Mabel, acho que pode se falar. Ela não está respondendo, mas ela entrou, né?
Ela não está respondendo. Ela está escutando, pode falar. Pode falar? Pode falar, Mabel, por favor. Ah, tá. Legal. Bom, primeiro, obrigada, professora, pelas contribuições. Título, objetivo geral, objetivos específicos, acho que é bem importante o seu ponto de vista. Imagino que depois eu tenha a oportunidade de discutir as suas sugestões com a professora Gertrudes e possivelmente de adotar como contribuição para a melhoria. Não vejo problema nenhum nisso, né? Acho que é importante. Bom, todas as contribuições depois eu espero poder avaliar, considerar pontualmente uma a uma, foram muitas, né? Importantes todas elas. Eu vou responder as que eu anotei aqui como que se destacaram para a resposta. Por exemplo, a questão da construção das perguntas da pesquisa semi-estruturadas, elas seguiram sim uma lógica e elas foram fundamentadas no que nós identificamos na literatura com relação à inovação em serviços. Então, o objetivo era estruturar essas perguntas de forma que pudéssemos, com elas, levantar o máximo de informações sobre as práticas adotadas na organização. E, a partir dali, fazer uma análise e uma ponte com as premissas da SDL. Então, essa foi a lógica utilizada. Talvez ela não esteja, entendi que não esteja tão clara, né, colocado de uma forma tão objetiva no trabalho. Então, esse é um ponto que eu anotei aqui para revisar e buscar, então, melhorar essa clareza de expor o processo de construção, de onde vieram, o que fundamentou essas perguntas de pesquisa. Bom, com relação às figuras, também entendo que cabe uma revisão, sim. Eu acho que esses foram os principais. A questão da clareza com relação a se era uma ou duas organizações também. Acho que é importante, se ficou dúvida, porque tem algum gap, né, que precisa ser fortalecido ali de informação, para deixar isso de uma forma mais clara. Porque de ser uma organização de serviços de TI também, e acho que reforçar, conforme a sua sugestão, essas contribuições já lá no início do trabalho, acho que complementa também a sugestão do professor Alexandre, no sentido de dar maior visibilidade, maior ênfase aos resultados efetivos da pesquisa, né? Então, não sei se consegui esclarecer, responder um pouquinho do que ficou de dúvidas, mas todos esses pontos para o trabalho final, para a versão final, eu imagino que a gente tenha essa oportunidade de revisar com base nas suas observações. Obrigada, Mabel. Obrigada, Solange, pelas suas contribuições. Obrigada, Mabel. Obrigada, Solange, pelas suas contribuições. Não, mas tá tudo resolvido, a gente conseguiu fazer aqui a transferência da tua voz pelo WhatsApp, deu tudo certo, todo mundo ouviu direitinho. Então, como é praxe agora, Mabel, a gente vai, se o João conseguir, então, criar uma outra sala para nos movermos para a banca, se mover para outra sala, para depois a gente vir fazer aqui as considerações para o fechamento da tua banca, Mabel. Ok. Vou fazer isso agora. Ok, obrigada, João. Olá, voltamos. Ansiosa. Gertrudes, cadê a GG?
Pois é, saiu de lá e não conseguiu entrar, será? Didi se perdeu nos cabos de conexões do LED. Verdade. Vou mandar uma mensagem para ela. Vocês estão me escutando agora? Agora sim, Perfeitamente. Solange. Olha, sim. Nossa, desculpa, Mabel. Eu não sei o que aconteceu. Não, Na verdade, eu tinha perdido a conexão aquela hora e aí depois tentei no outro computador. Enfim. Não tem problema. O importante é que a gente conseguiu ouvi-la. Gertrudes voltou. Agora estão ouvindo? Sim. Agora sim. Alguma coisa desativou meu som aqui enquanto eu estava vendo aqui. Tá. Então, Falta a sua imagem, professora Gertrudes. ele Botei a cortou também. foto. E então depois a gente bate uma foto. Vamos fazer então a leitura aqui. De novo, começando novamente. Então essa é a ata número 11 de 2020, da sessão pública de apresentação e defesa de dissertação. Então aos 13 dias do mês de abril de 2020, às 14 horas, 0 minutos, por meio de videoconferência, conforme a portaria normativa 2/2020 da PROPG, foi realizada a sessão pública de apresentação e defesa de dissertação de mestrado de Mabel Gattelli, como requisito final para a obtenção do título de mestre em Engenharia e Gestão do Conhecimento, de acordo com a portaria número 27 de 2020 do EGC, CTC. Então, teve como orientação a professora Gertrudes Aparecida Andolini e com orientação do professor Neri dos Santos. A banca foi composta pelos seguintes professores: eu, professora Gertrudes, como moderadora, a professora Solange Maria da Silva como membro externo e o professor Alexandre Bissa e a professora Inara como membros internos do programa, sob a presidência do primeiro. A dissertação tem como título Service Dominant Logic e Inovação em Serviço, uma pesquisa em empresa de serviço em tecnologia de informação. Após a explanação, foi a mestranda arguida pelos professores da banca e, em decorrência, a dissertação foi aprovada, a arguição, com modificações de perfeccionamento da versão final do trabalho, apresentada na defesa de acordo com o livro de requisitos, tendo, então, a candidata 60 dias para a entrega final do trabalho. Então, ao final dessa sessão, foi lavrada a presente ata e, encerrada a sessão, vai ser assinada pela banca e pelo candidato. Florianópolis, 13 de abril de 2020. Então, uma salva de palmas para a Mabel. Parabéns, Mabel, o trabalho foi aprovado. Você terá 60 dias para entregar a sua versão final. Eu devolvo a palavra se alguém gostaria de falar mais alguma coisa. Colocar mais alguma coisa. Mabel, gostaria de falar mais alguma coisa? O Bis, Nária, Solange? Não? Mabel, alguma consideração? Sim, quero agradecer mais uma vez a banca, quero agradecer a professora Gertrudes, minha orientadora, por ter me acompanhado durante esse período e ter possibilitado chegar até aqui. Quero agradecer também a Márcia Prim, que foi a minha tutora e que foi uma peça fundamental, também contribuiu muito. Outras pessoas, eu sei que eu não estou vendo aqui quem acessou e quem está assistindo, mas amigos, enfim, a minha família, o meu marido, todos os que me apoiaram, que de alguma forma me motivaram, e alguns acreditando mais em mim do que eu mesmo em muitos momentos. Então, obrigada a todos vocês. Obrigada mesmo. Então, por esse momento, estou muito, muito feliz, porque é uma conquista muito importante para mim. Foi uma etapa fantástica dentro do EGC, e eu espero que eu não tenha que me desligar do EGC depois dessa defesa, porque é um ambiente fantástico, maravilhoso, adoro participar, fazer parte, tenho muito orgulho de pertencer ao EGC, ao EGTI e à UFSC. Então, obrigada mais uma vez de coração. Muito, muito obrigada. Parabéns, Mabel. Obrigada, Mabel. Obrigada a todos os membros da banca. Obrigada, professor Neri, pela orientação. E a Márcia Aparecida Prim, que foi ela fez um trabalho sensacional com a Márcia, com a Mabel, né? Ajudou dela desde o início até agora. É um trabalho realmente de colaboração. Então, agradeço então a todos pela presença aqui, pelas contribuições.
Nós vamos analisar, então, todas as considerações da banca e vamos fazer os ajustes de acordo com o prazo que a Amable tem, né? E vai sair mais um trabalho do EGC, então. Bis? Uma pergunta, Jesus. Eu mandei para o seu WhatsApp e bati foto, tá? Umas 3 fotos eu bati e mandei para o seu WhatsApp. E a ata você vai mandar para o WhatsApp para a gente fazer assinatura digital? Isso, o material de assinatura, a gente fechando aqui, entrando pelo WhatsApp, que é aquele grupo que eu criei, a gente faz as assinaturas, ok? Já vou providenciar. A gente faz as assinaturas, ok? Já vou providenciar.